Então hoje a gente vai começar, vamos falando sobre as funções orgânicas, tá? É nosso segundo bloco de aulas, a parte depois da introdução. A gente vai falar dos aspectos gerais que envolvem essas funções orgânicas, certo? Então o que a gente vai aprender hoje? Primeira coisa, o que substâncias de uma mesma classe química possuem em comum? Então o que tem em comum substâncias que estão numa mesma classe química, tá? Dentro da química orgânica. O que significa função orgânica e o que é um grupo funcional? Essas três coisas é que a gente vai abordar hoje, tá bom? Funções orgânicas. Primeira coisa, o que é uma função orgânica? Gente, são classes de substâncias orgânicas, tá? Que possuem propriedades químicas semelhantes. Então, uma substância vai estar dentro de uma classe quando ela tem o quê? Propriedades químicas semelhantes. Lembrando que estamos falando de substâncias o quê? Orgânicas, tá bom? Então, além de possuir propriedades químicas semelhantes, essas propriedades estão relacionadas aos átomos que constituem essas substâncias ou à natureza das ligações. Então vamos lá tentar sintetizar. Essas propriedades químicas semelhantes dessas substâncias que compõem essa classe, elas têm o quê? Ou átomos, tá? Átomos constituintes em comum, ou possuem ligações químicas em comum, certo? Seja uma ligação dupla, uma ligação tripla, e por isso que essas substâncias estão dentro de uma mesma classe de substâncias, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo disso, tá? Essas bolinhas mais escuras são carbonos, aqui é o oxigênio, o azul é nitrogênio e as outras bolinhas mais claras são hidrogênios, tá bom? Essa aqui, essa molécula, ela representa uma classe, tá? Ou ela está dentro de uma classe de substâncias, conhecidas como que? Amida, tá? Ah, professor, mas como que você sabe que é amida? Por conta desse pedacinho aqui da molécula. Esse pedacinho da molécula, o que ele diz? Ele nos mostra o quê? Um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com nitrogênio, tá? Quando você tem um pedacinho de molécula desse jeito, certo? Esse pedaço aqui em comum, você diz que essas moléculas estão dentro de uma classe de substâncias orgânicas conhecida como amida, tá? Então, a função orgânica é justamente aquela parte da molécula, certo? Que agrupa essas substâncias, certo? Por elas terem o quê? Propriedades químicas semelhantes devido a partes dessas moléculas que são semelhantes. Professor, mas que propriedades químicas semelhantes? Por exemplo, solubilidade, certo? Tanto em água como em outros solventes. A reação, né? Os tipos de reação que vão acontecer nesse tipo de molécula, tá? Outras propriedades, a questão da volatilidade, certo? Temperatura de fusão, de ebulição, se essa substância vai ser sólida, líquida, gasosa, a temperatura ambiente e uma infinidade de coisas, tá bom? Então, um grupo funcional. O que é um grupo funcional? É justamente aquela estrutura química, certo? Que eu mostrei lá da amida, que compreende um grupo de átomos ou apenas um átomo que caracteriza uma função química. Então vamos lá. Funções orgânicas é aquela classe. Então a função orgânica que eu mostrei anteriormente, ela é conhecida como amida, certo? E essa função orgânica ela é caracterizada por um grupo funcional, aquele pedaço de molécula ou um tipo de átomo que está ali, ou um tipo de ligação química que está ali, certo? Então estou mostrando aqui, por exemplo, três exemplos, certo? Exemplos de três moléculas diferentes, certo? Que representam três substâncias diferentes. Lembrando que esse R aqui é genérico, tá?
Então, você pode ter uma cadeia carbônica aqui com 1, 2, 3, 10, 20 carbonos. Tá? Não importa. Ele só está enfatizando o que a gente vai mostrar aqui. Então, não importa esse pedaço da molécula. O R ele representa isso, um grupo genérico. Então, aqui, ó, essa molécula representa, certo? Uma classe de substância ou uma função orgânica conhecida como aldeído. Professor, mas como você sabe que é um aldeído? Ou que pertence a essa classe, ou que está dentro dessa função orgânica? Por conta desse grupo funcional. Que grupo funcional é esse? Quando você tem uma molécula carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com hidrogênio, certo? E esse carbono também fazendo ligações simples com outros carbonos, a gente diz que esse grupo funcional ele é característico da função orgânica conhecida como aldeído, certo? Então, toda molécula que possui isso aqui, certo? Possui esse grupo funcional, essa molécula está dentro da função orgânica conhecida como aldeído, certo? Aqui a gente tem outro exemplo de grupo funcional. Vejam vocês aqui, ó, é um pouco diferente desse outro grupo funcional. Logo, eles estão em classes de substâncias diferentes, em funções orgânicas diferentes, certo? Aqui, esse grupo funcional caracteriza o quê? O grupo funcional da classe de substância conhecida como éster, tá? Esse grupo funcional do éster, ele é caracterizado pelo quê? Pelo carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, esse carbono fazendo uma ligação simples com outros carbonos, e o carbono também fazendo uma ligação com outro oxigênio, e esse outro oxigênio fazendo ligação com outros carbonos. Quando a gente tem essa estrutura em uma molécula, a gente diz, somente essa estrutura na molécula e cadeias carbônicas, a gente diz que essa molécula ou essa substância pertence ao grupo à função orgânica conhecida como éster, tá bom? Aqui temos outro grupo funcional que é o nitrogênio ligado a 2 oxigênios, tá? E aqui é uma função orgânica conhecida como nitro, são os nitrocompostos, tá bom? Então, aí a gente começa já a enxergar o que é uma função orgânica e o que é um grupo funcional. O grupo funcional é aquela parte da estrutura molecular onde eu consigo descobrir qual é a função orgânica no qual aquela molécula pertence, tá? Então, grupo funcional não é a mesma coisa de função orgânica. Função orgânica é aquela classe de substâncias. Classe de substância que é caracterizada por um grupo funcional, como eu mostrei anteriormente. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai ver vários tipos de substâncias, analisando o que é a estrutura das moléculas a quais eles pertencem, tá? Então aqui, ó, a função orgânica, que temos 4, né? A gente vai ver mais na frente, né, nas próximas aulas, que essas funções que estão colocadas aqui, elas pertencem, na verdade, a uma grande função conhecida como hidrocarbonetos, tá? Como está escrito aqui. Hidrocarbonetos é uma função orgânica conhecida como são aquelas substâncias orgânicas que contêm apenas carbono e hidrogênio. Simples assim. Se você está analisando a substância no qual as moléculas contidas nessa substância têm apenas carbono e hidrogênio, essa substância é um hidrocarboneto. Ponto. Tá? Agora, elas podem ter organizações diferentes. E aí tem essas subdivisões. Tá bom? Então, a função orgânica é conhecida como hidrocarbonetos e tem algumas subfunções, vamos dizer assim, tá? Dentro dessa grande classe conhecida como hidrocarbonetos. Então, por exemplo, o alcano. O que caracteriza os alcanos? Os alcanos eles são caracterizados o quê? Por moléculas que possuem somente carbono ligado a carbono por ligações simples. Por ligações simples. Então, quando você tem uma molécula, dentro dessa molécula ela pode ter uma infinidade de carbonos,
tá? Ou, por exemplo, um carbono só. Se só tem ligações simples, é um alcano, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem, por exemplo, o alcano conhecido como metano, metano tem apenas um carbono, certo? Então ele não faz ligações simples com outro carbono, porque só tem um. Então quando você só tem um e esse um está ligado a hidrogênio por ligações simples, ele também está dentro do grupo conhecido como os alcanos, tá? E aqui a gente mostra um dos representantes dos alcanos, que é o etano, tá? Mais para frente a gente vai entender essas nomenclaturas também. E aqui está a fórmula geral, que é o que? Você pode conhecer ou descobrir a quantidade de hidrogênios que tem nos alcanos a partir da quantidade de carbono que tem nessa molécula, tá? Então pode ser previsto por essa fórmula geral aqui, tá bom? E segundo, tem um alceno. O que caracteriza um alceno? Uma ligação dupla entre dois carbonos. Então, se naquela molécula, que só tem carbono e hidrogênio, porque é um hidrocarboneto, só possuir uma ou mais ligações duplas entre dois carbonos, essa molécula ou essa substância está dentro do grupo conhecido como alceno, tá bom? E aqui quem representa o alceno é uma molécula ou uma substância conhecida como eteno. A fórmula geral é essa aqui para a gente descobrir a quantidade de hidrogênios a partir do carbono. Temos também um subgrupo dentro dos hidrocarbonetos conhecido como alcino. Os alcinos são caracterizados o quê? Por uma tripla ligação entre carbonos na cadeia, certo? Você tem uma tripla ligação, a gente está falando de uma substância que está dentro da classe de substâncias orgânicas conhecidas como alcino. Temos também as substâncias, os compostos aromáticos, tá? Esses compostos aromáticos, eles são caracterizados pelo quê? Por esse anel aqui, certo? É um anel que tem triplas ligações alternadas, tá? Essas ligações alternadas, na verdade, esses elétrons que estão aqui dentro, eles estão deslocalizados, ou seja, eles podem se movimentar livremente dentro do anel com 6 carbonos. Então, quando você tem esse tipo de estrutura, conhecida como um anel benzênico, certo? A gente diz que o composto é um composto aromático ou pertence ao grupo dos compostos aromáticos, tá? Temos também outras funções, conhecidas como funções halogenadas. Por que halogenada, gente? Porque elas possuem halogênios, tá? Aquela família dos halogênios lá na tabela periódica. Qual é essa família? Tá? Essa família tem flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então, quando você tem esses átomos aqui em uma estrutura orgânica, a gente tem uma função conhecida como função halogenada, tá? E aqui tem dois representantes, aí, são os aletos de alquila e os aletos de arila. Tá? A arila remete a esse anel benzênico aqui, ó, tá? E a alquila remete ao que? A estruturas com carbonos saturados, tá? Com cadeias carbônicas saturadas, beleza?